não dá pra gente fugir de um assunto meio que do momento ainda. Lei anti-Oruan. Você passou isso na pele também com uma vereadora ou deputada que fez isso com você, que te levou inclusive para o cárcere. Mas o que eu vejo é que existe uma hipocrisia muito grande quando a gente fala desse assunto com relação à liberdade de expressão, à liberdade artística, né? Eu acho que você, como artista, você precisa estar protegido pela sua obra de algum ponto. Independente de eu gostar dela ou não, você precisa estar protegido sobre aquilo que você fala. Senão amanhã, daqui a pouco, as pessoas te levam para o tribunal para te julgar de acordo com aquilo que você canta, que foi o que já aconteceu, inclusive, em Exato. alguns lugares. Mas eu queria saber de você, assim, quando tudo isso criou, você que é um cara que viu de dentro isso nascer, como é que isso bateu aí? Como é que você está enxergando esse momento, como o Oruan está sendo usado para esse discurso político? Como é que você enxerga isso? Esse é um assunto muito delicado. Delicado e tranquilo ao mesmo tempo. Da mesma forma que a gente sabe que tudo isso que foi criado pela vereadora e pelo Ki Kataguri, Isso. que é um deputado, né, são coisas que não vão levar a nada, porque até então o funk já é tombado como patrimônio histórico-cultural, Uhum. né? Então para eles chegarem a levar isso a vias de fato, ao momento judicial, de ter que ter, né, convocar um parlamento ali de juízes, promotores, advogado de defesa, de acusação, cara, eu acho que isso aí vai dar em pizza, não vai dar em nada, Uhum. mas isso é um alerta, né? Isso é um grande alerta. Eu já até fujo, não é que fujo, mas isso já me dá uma outra visão, que a cada dia que passa, as manifestações culturais que antes eram demonizadas estão ganhando força. Eu sempre falo isso, que o gigante ele acordou, mas o gigante ele fica sonâmbulo quando ele quer e ele vê as coisas quando ele quer. Quando ele não quer ver, Ele ele finge que está acorda quando dormindo, ele quer, né? tá ligado? Exato. Uhum. Então, assim, e o que eu acho interessante hoje, a propor para essa molecada, é conhecimento, letramento. Eu acho que agora a música precisa voltar naquela base lá, Racionais, MV Bill, Taíde, 509E, Dexter, Realidade Cruel, Facção Central. Tipo assim, precisa voltar naquela base do consciente, porque, assim, tem 3 vias que você favelado tem para sair da favela. A primeira é o dom esporádico, que é o futebol, o esporte. O segundo é a música, o samba, o pagode, o funk, o rap, a dança urbana, né? E o terceiro é o estudo, tá ligado? O estudo, ele tem essa base potencializadora de crescer, né? Assim, ele tem uma base de potencial gigante para fazer qualquer uma pessoa se tornar o Barack Obama se quiser. Porque não há sonho grande, o céu é o limite. Tem pessoas que chegam rápido a determinados cargos e tem pessoas tipo o nosso antigo ministro Joaquim Barbosa, o Barbosa. cara veio se formar com quase 60 anos de idade, que para mim é um herói, tá ligado? Mas aí a gente também tem que entender que para essas leis meio que acontecerem, isso mostra que nós somos divididos. Isso mostra que há uma divisão dentro de um grupo que não era para ser desunido, Uhum. tá ligado? Por quê? Aí estava até falando isso no bastidores, isso é uma coisa que todo mundo tem que saber, gente. O Brasil, quando os portugueses descobriram uma terra que já existia, né? Já tinha 100 anos, 150 anos na frente, eles dividiram os índios. Eu falo sempre isso, os tupi e os guarani. E ficaram nem igual Nicolau Maquiavel. Ó, ele falou de você lá, ó, ele falou que ia pegar tua mulher. Botaram os caras para sair no pau, os caras foram e acabaram com seus povos, e eles, né, chegaram com todas as suas intolerâncias, empurrando o cristianismo católico a goela abaixo, os índios que tinham os seus cultos, a natureza, aos seus deuses, não podiam cultuar esses deuses, porque eles entraram ali como, querendo ou não, como colonizadores, e começaram a colonizar o Brasil numa pegada mais europeia, partindo para o lado do eurocentrismo. Mas a verdade, a mentira, ela só dura
até quando a verdade não chega. E aí vem esse mundo digital que eles acharam que seria maravilhoso. Mas não foi maravilhoso, porque hoje tem determinados conteúdos que você não precisa nem fazer uma faculdade para você entender. Eu aprendi mais na internet do que na escola, quando terminei meu segundo grau. Uhum. Hoje eu curso faculdade de História, né, o bacharelado, por 3 anos. Vou fazer uma pós, vou ver uma matéria que eu me identifique mais. Mas estou fazendo isso também para a gente chegar na mesa também. E, ó, não, eu sou favelado, sou cantor, sou isso, sei o que eu passei. E eu quis me aprofundar nas entranhas dos meus antepassados para saber o que está acontecendo. Para mim não falar besteira. Porque uma palavra é igual uma flecha. Uhum. É uma frase que eu sempre uso. Sejamos senhores de nossas línguas para não sermos escravos de vossas palavras. Só que está acontecendo muita coisa errada. Depois desse negócio da Lei Atiruan, eu fiquei indignado. O tanto que o algoritmo estava me mostrando de professores abandonando a escola porque os alunos estão encarando eles, pô. Se um professor só encosta a mão no aluno daquele ali, que o pai deixa Deus dará, aparece pai, aparece vó, aparece mãe. Mas os alunos afrontando, a professora de Natal vai e fala: gente, vocês venceram, eu estou entregando meu cargo. Aí eu fiquei olhando, falei: não, vou deixar essa mulher continuar falando. Eu estou me sentindo intimidado, eu tenho família, eu, poxa, sonhei em trabalhar com isso. Com certeza a mulher devia ser aquela linha dura. E os caras começaram meio que a ameaçar a moça. Só que a molecada, a gente sabe que existe 2 tipos de poder, Aham. né? Os 3 poderes, né? Que é o executivo, o judiciário e o legislativo, e o poder paralelo, que é a rua. Uhum. Que cada estado do Brasil é uma facção que manda. Aí os caras querem encarar essas professoras. O que que te garante que uma professora dessa aí não é filho de alguém? A professora não é mãe de algum desses caras. Uhum. E até mesmo se a professora chegar até uma biqueira, né, uma boca de fumo, como a galera fala, pô, não tô aguentando, tô me ameaçando de morte. Você acha que os caras vai abraçar os meninos e vai falar que a tia tá errada? É pau no gato sem massagem. Então como é que a gente quer cobrar posicionamento da direita, que eles têm que, querendo ou não, ali fazer meio que uma restituição, né, uma reparação, se a gente não respeita o nosso povo? Porque, irmão, o professor, ele era para ter, irmão, ele era para ser o mais valorizado do país, tá ligado? O mais valorizado, o maior salário, com a maior estrutura. Eu não entendo de tanta coisa que a gente exporta, a gente praticamente manda no nióbio no mundo. A gente aqui é um país que tudo que planta nasce. E o Brasil tem condição, meu irmão, ao invés de colocar cadeias, presídios, né? E com esse negócio aí também de querer privatizar os presídios, eu vou também falar para vocês também o que que significa isso, de aumentar a massa carcerária do que de aumentar a massa de estudante. Porque eles preferem tirar a gente como selvagens do que tirar a gente como um povo pensante. E ele sabe que uma pessoa faz um estrago danado. Olha a nossa parceira Marielle aí, irmão. Hoje todo mundo tem medo de mandar fazer alguma coisa com alguém. Porque hoje tem câmera em tudo quanto é lugar. E aquela mulher ali, a verdadeira política, ela brigava pela causa dela. E ela foi fundo e pagou com a própria vida. É uma mulher, irmão, que vai ficar igual Lélia Gonzalez, tá ligado? Vai ficar aí, tipo, igual Maria da Conceição Tavares. Pô, essas mulheres que foram um braço forte, tá ligado? Dentro do país, Zezé Mota, pessoas que fizeram algo pela causa. Então eu acho que a molecada tem que, tipo assim, que assim, quando a gente já foi mais novo, né? Então a gente queria ser metido a brabão, né? A Uhum. bandidão, aquela Sim. coisa do moleque novo de querer ter aquela autoafirmação de De homem, fato, né? de fato. Que a gente, porra, a gente não quer cabelo no corpo, mas na nossa época a gente queria ter cabelo debaixo do braço, porque isso era sinal de masculinidade, de virilidade. Sim. E os caras devem ficar de respeitar professor, irmão. Um médico, um juiz, um desembargador, qualquer profissão que seja, da mais nobre, a que tem menos importância, ele tem que passar por um professor, por um mestre. Então os caras, mano, não vai investir na educação, Uhum. tá ligado? Para no futuro não ter uma geração de pensadores, porque a falta de educação vai alimentar a ignorância. Então entra naquele lance do livro do Freud, ali, da psicologia das massas, de dividir o povo, de Então essa para você, isso é um argumento para poder dividir a lei antirão. Porque qual que foi a sua linha que eu acho que eu queria ir? O que me preocupa dentro dessa lei, que foi uma fala de quem criou, ela falou assim: a gente precisa mudar porque estão acabando com a nossa cultura.
É uma vereadora que. Desculpa, mas que cultura. Exato, mas esse é o grande ponto. Eu Mano, acho que você falou assim. Eu acho que a gente precisa voltar na época dos Racionais e do Dexter. Só que eu tenho certeza hum, que essas pessoas enxergam isso me Oruan, coça, isso me Smith, coça, Racionais, Dexter dentro do mesmo saco. isso, Eles olham tudo dentro do mesmo isso lugar, me sabe? É Pra coça. eles, isso. Ah, cultura. isso é zero dúvida. Nós Sabe? moramos em um país latifundiário, que o que manda, né, é o agro, tá ligado? Portanto, que o sertanejo é o maior mercado do Brasil de música, porque eles investem na própria Total. carreira, Uhum. com os bois, os gados, né, o que planta, essas coisas. Eles trabalham com agro. Então, ela não pode vir querer com um argumento desse que estão acabando com a nossa cultura. Uhum. Toda forma de cultura que nasceu na favela foi sempre reprimida. E eu vou te contar uma história. Nós temos que agradecer muito a Bahia e o samba e uma mulher chamada Tia Ciata, porque naquela época, o que eu passei na minha época, hoje a galera não passa isso. Se você era pego com tamborim, se você era pego com pandeiro, com cavaquinho, você era preso por vadiagem, antes da ditadura. Tô falando do começo do século XX. Sim. E aí, o presidente do Brasil na época, caraca, agora que não me vem o nome na cabeça, ele tinha um problema, ele tinha uma ferida na perna, no braço, eu não lembro. E ele passou por todos os médicos do mundo e não conseguiu curar essa ferida. E aí ele sabia que tinha uma baiana com o nome de Tia Ciata, que tinha suas práticas religiosas, seus macetes, né? Uhum. E aí ela foi e conseguiu curar a perna do presidente. O que você quer? Ela falou: eu quero 2 seguranças na porta da minha casa Caraca. e quero ter liberdade para poder fazer meu samba. Eu só peço isso para você, que você deixe eu fazer meu samba, porque aquilo ali não é nenhuma revolução comunista ou algo do tipo. Aquilo ali é nossa forma de extravasar a Celebração, né? vida tão pegada que a gente tem no dia de semana, a gente quer pelo menos descontrair. E aí ali se juntou uma galera, Donga, Pixinguinha, e muito baluarte da música foi se reunindo ali. Então, por conta de uma mulher sagaz, tá ligado? Uhum. Sagaz, que a Tia Seta foi, né? Foi sagaz. Ela conseguiu o quê? Manter. Não, manter não. Começar uma história dentro da música preta, tá ligado? Sim. Tia Ciata. E, e aí as coisas vão evoluindo, né? A raça humana vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Aí em 1932 vem a escola de samba, né? Ali e tal. Mas aí chega no nosso ponto que a gente mais gosta, que é o funk, Aham. né? O funk, pô, mano. Sexta-feira eu vou até ver o show dele, né? Uhum. Tony Tornado, foi o cara que foi o primeiro cara a trazer a black music pro Foda. Brasil. Aham. Porque antes as pessoas alisavam o cabelo, porque as pessoas não pertenciam àquele lugar de fala da africanidade. E vão até falar lá, o branco falando do povo preto. Eu posso ser branco, sou amarelo. Branco ou polaco. Nós somos miscigenados. O país mais miscigenado do mundo é nós. Exato. Mas eu sou um cara que eu defendo. Eu não gosto de injustiça. Então, vendo essa injustiça que o povo preto passa desde o começo da humanidade, eu vou fechar com isso? Se eu fechar com isso, estou sendo racista, estou sendo preconceituoso. E é uma história linda de superação, de reis e rainhas, de tronos, né, cara, e de lugares de expansão territorial que foram roubadas pela Europa, tá ligado? Então, Tony Tornado foi o primeiro cara a vir com o cabelo black, por causa dos Panteras Negras. E voltando, toda forma de movimentação que vem da favela, eles têm medo. Uhum. Com aquela frase do Wilson das Neves, que o dia que o morro descer não for carnaval, eles têm medo. Mas o nosso povo se manifesta para fazer música, fazer cultura, e não para contestar. Eles têm medo, tipo assim, de acontecer igual foi no Haiti, que o Haiti conseguiu expulsar os franceses. Foi o único país colonizado que mandou os colonizadores embora, foi o Haiti. Então todo mundo tinha medo de Uhum. acontecer isso. Porque nós somos a maioria. Estados Unidos, 13% de preto. Aqui não, mano. Aqui é quase 60%. Uhum. E aí bota igual de pardo pra Sim, dividir, sim. tá Uhum. ligado? Então, assim, então aqui nós não somos a maioria. Depois da Nigéria, a maior concentração de preto é Bahia e Rio de Janeiro, Brasil, tá ligado? Então, assim, então, eu acho que essa parada da cultura, ela tem que, mano, tá na cabeça dos jovens. Os caras acham maneiro andar de carro? Vai andar, irmão. Também gosta de andar num carro legal, botar uma roupa boa. A gente mora num país capitalista, irmão. Uma estrutura de mundo capitalista. Mas esse assunto, ele
ele vai em diversos gatilhos, irmão, entra em gatilho. Pô, tem vários, Então, vários. quando eu fui lá na frente parlamentar, Uhum. eu falei, qual é, Lula? E aí, presidente? Nós tá querendo picanha, irmão. Só tá comendo abóbora. Nem picanha de café dá pra fazer, pai. Tu quer aumentar tudo, chefão? Pô, que isso, cara? Porra, que isso, meu irmão? Como é? Quando eu toquei nessa feira, todo mundo ficou me olhando, não tenho rabo preso com ninguém. Pô, como é que pode? Artista global aí que não precisa, com conta de 10, 15 milhões, pegando o dinheiro da Lei Rouanet, o dinheiro que era para ser nosso, para vocês que têm projetos independentes, para aquele cara que tá no barzinho ali querendo ser um cantor, viver da música. A Lei Rouanet é para nós, não é para quem tá lá. Tinha que ter uma lei. Quem tem uma renda acima de 500 mil não pode pegar o dinheiro público. Aí sabe o que acontece? Começa várias rachadinhas. Aí o ministério já não gosta, a juíza foi lá e bloqueou tudo. Tá no jornal, a mulher bloqueou tudo. Porque era uma parada pra ser nossa, irmão. E aí os caras começam a fazer o quê? Os seus monopólios, as suas panelas, e mais uma vez o povo fica de fora. E aí eu vou na frase que o Mano Brown disse. Que ele falou lá. Se você não souber se comunicar com a base, que é o povo, volta pra casinha e aprende. E se não mudar até o ano que vem, vai perder de novo, irmão. E depois não adianta chorar. Não adianta chorar. Quem vai chorar é nós. Que vai vir uma outra opressão pra cima de nós de novo. Tá ligado? Eu posso falar isso porque, mano, eu sou suave, eu não ganho dinheiro com política. Uhum. Tá ligado? Sim. Vou fazer 19 anos de carreira, mano. Uhum. Tudo que eu tenho foi o funk que me deu. E aí veio essa deputada e falar: vamos parar de dar dinheiro público para artistas que cantam apologia ao crime. Puta merda, qual a diferença, caralho? Do Padilha, do Cacá Diegues, que fez o Cidade de Deus ali, que fez a Tropa de Elite, pra gente que conta o cotidiano do carioca. Quando a delegada me prendeu, eu falei assim: doutora, eu tô tão feliz por estar preso. A senhora pegou um favelado insignificante e me colocou na história do mundo. O povo vai saber lá na frente quem foi a delegada linda e bonita que prendeu os MCs. Sabe por quê? Por apologia ao crime. A senhora me bota informação de quadrilha, nem em grupo eu canto, incitação ao crime ao criminoso, associação ao tráfico e apologia. Apologia ao quê? Eu conto o que acontece, mano, que são os conflitos entre policiais e traficantes, a brutalidade policial dentro da favela. A polícia, ela entra na favela não é pra proteger o favelado, não. E nem o crime, não. Ela entra pra se proteger. E ela entra ali pra dar na cara. Por quê? Tu viu esses dias aí, o cara aqui em Guarulhos tomou um tiro, o senhor, de bala de borracha? Por que eles não deram tiro lá no Alphaville, naquele merda lá que tava falando? Tá pensando que isso aqui é favela? Volta pra lá, seus porcos. E aí você vê uma certa aristocracia. É a pirâmide que a França criou, irmão. O ricão, 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 com a igreja por trás, né? Os militares ali, querendo ou não, os emergentes, e nós que tá aqui embaixo, o proletariado, os 9,7% de pobre do Brasil segurando a pirâmide, irmão. Pode trazer um complemento? Pode, fica à vontade. Eu acho que a gente não pensa muito assim também. Quando fala gente, geral, massa, né? Como hoje o político, ele se tornou um influenciador. Então, quando um artista, um influenciador, ele precisa aparecer. Pô, você tem sua música, você tem que divulgar ela para a maioria das pessoas. O deputado, o vereador, ele depende de voto. Então, que nem quando a gente falou, pô, essa lei aqui vai terminar em pizza. Eles sabem. Quando você faz uma lei anti-Oruan, é simplesmente uma lei populista. Eles não querem que dê em nada. Quantas pessoas agora falam desse assunto? Cita o nome das pessoas do MBL. Quantos podcasts eles foram para divulgar? Quanto que bateu os números? Eles ficaram populares. Hoje, eles não têm intenção de melhorar a cultura, é só popularidade. Eu vou jogar um assunto extremo, onde a população vai se dividir, vai discutir, e vai virar idolatria. Tô com essa mulher, eu não gosto da música do Oruan, tô com essa mulher é minha E aí rainha. ele pega os caras que são da periferia, que não concordam com o estilo do Oruan, e eles acabam convertendo. Eu sou um cara que, se eu pudesse vir na política, eu viria. Mas sabe, se eu for pra política, eu posso frustrar meu público. Porque eu não vou ter poder pra fazer nada. Eu não vou ter poder pra fazer muita coisa. Entende? Uhum. Mas eu posso estar lá sendo um braço armado. Armado literalmente, né?
traficando informação, cultura e mostrando, ó, eu tô aqui. Porque, mano, tem muita pessoa de faculdade hoje vendo que o funk não tem representante, os acadêmicos, e tá mó galera se dando bem, irmão. Em cima do nosso sofrimento. Cobrando palestra de 40, 50 mil. Sério, pai. Aí esses caras vêm bater na gente, não faz isso, irmão. Cara, se o povo não se unir, vai ficar ruim para nós. E é por isso que eles fizeram essa lei, porque eles sabiam que tinham pessoas dentro da esquerda que não gostam. Mas a pessoa, cara, que não sabe a vida do favelado, ela quer ver sangue, porque a gente mora num coliseu. Exato. A gente mora num coliseu que a sociedade quer ver sangue. Aí o que eles fazem? Eles criam a doença. Como é que um moleque de 14 anos segura um Kalashnikov se ele nunca foi na rua, se ele nunca atravessou o Atlântico, pai? Um M16, aquelas .50 que só vem em Israel. A primeira instituição a acabar, mano. Se realmente o crime acabar, tudo acabar, é a polícia, porra. Acaba, fale. Eles têm a doença, têm a cura, mas dá em doses homeopáticas. E aí o que eles fazem? Bunda de fora, carro, ostentação, para quê? Para o povo, ao invés de pegar a porta estreita, pegar a porta larga. Só que eles se ferraram dessa vez, mano, porque eu tô vindo firme, não é para bater de frente com ninguém, não. Eu sou do diálogo, que eu não sou fã de radicalismo. Radicalismo não é bom para ninguém. O radicalismo é assim, eu sou corintiano roxo, Palmeiras tá na final da Libertadores, eu não vou torcer porque eu sou corintiano, eu sou brasileiro. Ou quando o Botafogo vai pra final do Rio, eu sou flamenguista. Eu torci pro Botafogo. O Montão me criticou. Mas como é que eu quero ser feliz se eu não vejo a vitória do meu outro irmão e não aplaudo? O tempo dele não é meu tempo, irmão. Você falou uma parada muito foda que me desanimou muito nos últimos anos, que foi o futebol. Eu sou palmeirense. Só que o modo como as torcidas, e aí no geral, elas se comportam, que também é político, virou uma carnificina absurda. E aí a gente parou de olhar a beleza do esporte, porque se eu olhar só sobre vitória e derrota, acabou o esporte. Vira um outro jogo, né? E aí você faz parte da maior da torcida que maior representa as massas, que é o Flamengo. Como é que você enxerga hoje essa competição? Você acha que a gente dá valor ao nosso esporte ou a gente acaba caindo para uma carnificina que não faz tanto sentido? Que é o que eu sinto. Não, cara, o que eu acredito, eu vou fazer isso 360. Tudo que o povo lança, tudo que o povo cria, o homem branco lá, que é o burguês, eu falo porque é o termo mal utilizado, né? Uhum. O cara vai lá, eu vou te dar um exemplo. Tem uma tiazinha vendendo bolo ali na porta da escola. Uhum. Ele sabe que aquele bolo ali é o melhor do bairro. E daqui a pouco vira o melhor ali daquele município. O cara tem dinheiro. Chama a tia para parceria, a tia fala, não quero aqui, para mim tá ótimo. Aí ele pega qualquer categoria que terminou um curso de culinária, que não tem a mão da tia, industrializa o produto e coloca esse produto em diversos mercados. Mas o da tia é muito melhor, orgânico, natural. Mas o dele, que é o industrializado, vende. Por quê? Porque ele tem um know-how, tá ligado? De fazer chegar. É a mesma coisa a bossa nova, mano. Pô, a bossa nova, meu irmão, um samba que os caras roubaram do Cartola, do Pixinguinha. E quem criou a bossa nova foi o Johnny Alf, um negro gay da época que sofria muito preconceito. Ele que foi a criar a primeira bossa nova, foi ele. Então os ricos, eles sempre se apropriam. O carnaval, irmão, no Rio de Janeiro, aquelas pessoas lá, irmão, que fizeram a Sapucaí, saiu com a Sapucaí, eles não têm direito para ir no camarote, porra. Uhum. Para ir no camarote é 5 mil, 10 mil, dependendo do camarote. Então é a apropriação da cultura, meu chapa. Então eles se apropriam em tudo. Aí voltando para o futebol, eu pagava R$1 no ingresso do Maracanã, irmão. Ficava na geral a parte de baixo. E os arquibaldos jogavam copo de mijo em cima da gente. E aí veio a primeira reforma, diminuiu o padrão FIFA e veio a segunda em 2014. Não, estamos melhorando para os carioca. Melhorando é o escambau. Os caras estão fazendo estádio para gringa, irmão. Quem frequentava o estádio do Maracanã era aquela rapaziada sem dente, lá de Japeri, povo sofrido, que pelo menos ia ter o seu lazer, que era o quê? Torcer para a sua agremiação, para a sua instituição, para o seu time. E hoje o cara não tem mais condição. Flamengo é o time do povo? Que time do povo? Camisa R$500, ingresso 300 conto. E não tá muito longe do Corinthians, do Palmeiras, de qualquer um, não. De fato. Virou comércio, irmão.
E sabe por que o funk não virou comércio? Porque tem 2 funk. Tem um funk da favela, que não cai, e tem o funk da pista. Os ARs de gravadora criticavam a gente, que proibia a gente de entrar, eles mandam pessoas ir lá para ouvir o que está sendo cantado. Se a pessoa for bonita, eles levam. Mas se a pessoa não tiver aparência muito vendável, né, para as meninas ou os meninos rasgarem pôsteres e aquela coisa toda, eles pegam uma pessoa bonitinha para cantar a mesma coisa que está fazendo na favela. A apropriação. Então, mano, a MPB somos nós. Me desculpa a todos esses baluartes da música brasileira. Pra tu ver um Caetano Veloso, pra tu ver um Djavan, é R$ 400, meu patrão. Brincando, né? Porra. Então é música, MEB. Música elitista brasileira. O funk não. O funk é a música popular brasileira. Porque quando o samba meio que se desligou da favela ali nos anos 80 ali, que virou indústria, ficou um buraco na favela, irmão. Quem ocupou? O funk. São Paulo, o hip hop. Então, tudo isso que nós fazemos aqui, de manifestação cultural de rap, o funk Miami é o primeiro filho do hip hop. Depois veio de funk, Califórnia, depois veio Atlanta, aí depois foi vindo, aí veio o trap, veio o drill, veio o grime, e foi vindo os segmentos. Uhum. Mas nós somos filhos do hip hop. Se você perguntar para os moleques hoje quais são os quintos elementos do hip hop, ele não sabe. Uhum. Não sabe. Porque até no crime antes, o vagabundo entrava pro crime porque às vezes era preto e não tinha uma imagem bonita para estar no trabalho, preconceito. E o crime existe por conta da ausência do Estado. Aonde há ausência do Estado, ou a igreja entra, ou o poder paralelo entra. Sempre foi assim. Sim. Aí eles criam tudo isso, faz tudo isso. A gente, mesmo em meio à luta, à dor, ao sofrimento, com um salário miserável, vem esse povo aí falar pra mim que estão roubando a nossa cultura, estão acabando. Que cultura? O que vocês criaram, cacete? Pô, eles querem falar das campanhas das drogas, irmão, mas são eles que financiam o que o tráfico vende. Quem mora na favela não compra droga não, irmão. Porque a gente sabe o poder destrutivo que a droga tem. A droga ali, querendo ou não, automaticamente ela só é boa para quem vende, irmão. Uhum. Que vai pagar o preço também, mas só é boa para quem vende, pai. Uhum. A gente vê como é que as pessoas se viciavam, como é que as pessoas se enfurnavam na cocaína, no crack, na heroína e outras drogas, sabe? E aí, o que acontece? Por que os bailes de favela é cheio de playboy? É o dia que a boca mais vende, que as biqueiras mais vendem. Porque os playboys sobem, pô. Então, o Samba da Mangueira fala isso, né? O Samba da Mangueira fala essa parada. Como é que é? Agora nós falta moda, ser cria. Quer imitar meu riscado, descolorir meu cabelo, bater cabeça pro meu terreiro. É de arerê, força de matamba, eterno moro onde rei no samba. Pô, o Samba da Mangueira eu choro. Eu sou um cara que eu não gosto muito de escola de samba. O Samba da Mangueira, quando eu escuto, sou a voz do gueto. Porra, tá maluco? A música é linda, irmão. A música é linda. E quem é o diretor de Carnaval da Mangueira é o cara da Vai Vai, pô. Foda. O Leandro. Então a Vai Vai é a escola do povão aqui, Uhum. tá ligado? E a Mangueira lá, aquela escola, tem outras, Salgueiro, mas a Mangueira é a primeira escola, Sim, né? de fato. De fato. Então assim, então, cara, existe uma apropriação do futebol. Então os caras da torcida, eles estão fazendo isso aí, às vezes em lugares que não tem lideranças, tá ligado? Não tem rapaziada, porque a hora que acertar a cabeça de um filho de alguém, aí o buraco vai ser mais embaixo. Pô, e eu vi você falando, trocando uma ideia sobre caráter, e eu acho que foi um negócio muito interessante. Porque você fala, pô, o homem ele pode perder tudo, ele perde a saúde, ele se transforma, muda a vida dele, ele perde a família, ele se transforma, mas se ele perde o caráter, ele é um nada. E aí eu não vi se aprofundando nisso. Pra você, assim, o que é o caráter? Como é que eu sei que esse cara perdeu o caráter? Qual que é a diferença de um erro pra um cara sem caráter? Ah, cara, o cara perde o caráter, eu vou te dar um exemplo. Uhum. E acontece muito isso no funk. No funk não é igual no samba,
que quanto mais velho você é, mais respeito você tem. No funk, não. No funk, não. O cara começa hoje. Caralho, Smith, sou seu fã, mano. Você é minha referência. Eu posso ser um cara vacinado? Tu é meu fã mesmo? Eu sou seu fã. Qual é o meu nome completo? Qual o nome da minha mãe? Qual a minha primeira música? Quantos anos tem meu filho? Qual favela eu vim? Poxa, é fã e tu quer demais. Então você não é fã, você admira o meu trabalho, a minha história. Porque os caras vêm pra dar aquela bajulação pra você, aí o cara vai e estoura a primeira, estoura a segunda. Quando ele estoura a terceira, compra um carro e se muda pra um casarão e acha que pode comer o Brasil, o mundo inteiro, o cara já te olha diferente. E aí quando o cara passa de você, não atende mais teu telefone, te trata com um olhar de descaso, tá ligado? Isso não acontece só em São Paulo, acontece em qualquer lugar. Mas aqui ainda eu vejo mais respeito. Vejo mais respeito à velha guarda do funk. Aqui, eu vejo. Uhum. Os antigos, eu vejo. Isso aí não é ninguém fala, não. Eu vejo. Tá ligado? Então, assim, o caráter é isso. Por causa de dinheiro e de carro bom, tem mano que rebola usa até batom. Uhum. Tá ligado? O caráter do cara é aquilo, irmão. Mano, eu posso estar amanhã, igual o Michael Jackson era. Tava falando com o diretor de vocês, que a referência do Michael era o Sammy Davis Jr., o Gene Kelly dançando na chuva e o Fred Astaire. Ele fazia questão de ir lá, convidar os coroinhas. Com certeza até ajudava, porque era uma outra época financeira o cinema daquela época. Outro cara, o Mano Brown, fazia de tudo para ir na casa do Cassiano, que para mim é o pai do R&B. Cassiano é o pai do R&B. O álbum dele de 70, Cuban Soul, meu irmão, parece que foi feito hoje, Foda. Uhum. tá ligado? Então, assim, para mim é um cara de caráter. Vampeta, o cara que eu tenho. Mano, caraca, eu fico com o Vampeta direto. Mano, aquele cara ali, ele faz questão de estar do lado dos caras dele. Os caras falam do Adriano, que eu sou da favela. Uhum. Nada contra o Didico. Mas o Vampeta é muito ainda mais simples do que o Adriano. Eu Foda. posso falar que eu vejo a forma que ele trata as pessoas. Pô, os caras vão lá vender rifa, ele vai lá e. Quanto é que deu? Eu arremato o resto. Os caras começam a chorar. É um Foda. cara que, tipo assim, se tu dá um tênis pra ele, pode ser falso original, ele usa. É um cara que anda com o primo dele, que é o Lu, o Gino, os caras que assim que não tem nada a propor. Eu já vi Ronaldo Fenômeno, vários caras ligando pra ele, ele falou: "Não vou, não quero jogar. Não vou, quero ficar aqui". E é um cara simples, velho, que ajuda todo mundo. Então, pra mim, um cara de caráter é um cara que chega onde tem que chegar e não esquece das suas origens. Porque se o cara esquece das suas origens, esquece da sua família, ele é um merda. Ele é um merda. Os filmes de máfia ensinam muito isso. Lansky, o homem que não valoriza a sua família, não é ninguém. E a parte lá do Michael Corleone com o irmão, Uhum. É. que ele fala: nunca conteste alguém da sua família, mesmo que ele esteja errado. E outra, nunca deixe as pessoas saber o que você está pensando. O Michael fala pro Uhum. irmão. E aí tu vai vendo, e o filme vai te dando munição, vai te instruindo, vai te dando um gabarito. Então, quando eu chego em determinados ambientes com esse assunto, eu viro maluco. Porque aí é aquela coisa da Bíblia que fala: Deus usa os loucos para confundir os sábios e os fracos para vencer os fortes. Então, foi um cara que eu sofri muito na minha vida, tá ligado? Uhum. Pra me chegar onde eu cheguei. Minha história de vida é uma doideira, mano. Tem uns 3 anos que eu sou. Minha mãe foi estuprada, veio comigo de Pernambuco pro Rio. Caralho. Aí meu pai assumiu minha mãe com 6 meses, pequenininho. Me deu educação. Mas só por conta que meu pai me surrou na minha infância para me formar um homem melhor, eu ia abandonar o velho? Não. E ele falava várias vezes que eu não seria ninguém, que quem seria era meu irmão. Ele não pode não lembrar. Mas a primeira oportunidade que eu tive foi tirar minha mãe do morro, que é o apartamento que eles moram até hoje. Uhum. E foi de dar um caminhão para ele, que era o sonho dele. Que ele foi roubado, a gente passou maior fome. E quem ajudou a gente é o amigo dele, que tá lá no morro, também que teve um AVC, o Doda, que tá na cama. Eu sempre falo com a família direto. Uhum. Então, assim, ter caráter é isso, irmão.
Eu lembro pequenininho, o cara levando um saco de pão, de linguiça, de ovos, mortadela pra gente. 92. Meu irmão tinha acabado de nascer, eu tinha aí meus 6 anos. E meu pai, meu irmão, arrasado. Arrasado. E o cara ia lá, deu mais moral do que minha família. Tanto de parte como de mãe. De pai e de mãe. Aí tu acha que eu não vou abraçar um cara desse? A questão não é o dinheiro. E aí teve uma resenha, esses dias, com uma amiga minha lá do morro, a Mary, e eu liguei pra ela. E ela era muito amiga da primeira seleção de mulher mesmo, pretinha, Cici, Katia Silene. E ela falou: Caraca, que maneiro, né, cara? Você não esquece da gente. Falei: Eu era tão humilhado. Só que me dava moral era vocês, a tia Lenita. Pô, como é que eu vou esquecer de vocês, cara? Eu tô passando uma determinadas provas comigo mesmo, que, cara, às vezes a gente não entende o deserto, cara. E o Denzel Washington até fala isso, que a gente tem que errar mesmo. Porque não existe acerto sem cobrança, sem derrota, pô. As histórias que mais vendem são as histórias que, mano, que tem a dor. Moisés, Davi, José, Daniel, Rock Balboa. São as histórias que mais vendem, que inspiram. Por quê? Porque vê o cara sofrendo ali, mas também tem um porém. As pessoas querem ser o Rock Balboa, mas não estão preparadas para pagar o preço. Querem pegar atalho. Então, quando elas querem pegar atalho, aí elas perdem a sua honra. E você acha que hoje muita gente no funk tá pegando atalho e deixando a essência de lado? Eu não posso falar todo mundo, porque isso até gerou um problema muito sério. Que problema? Teve um problema do Matuê com o Rodrigo, não sei se vocês viram. Sim, sim. E aí o Rodrigo falou: Matuê, vamos se posicionar, o caramba e tal. O Rodrigo é muito meu amigo. Eu falei: Rodrigo, mesmo pau que é pra Chico é pra Francisco. Quem tem telhado de vidro não taca a pedra no telhado dos outros. Depois até conversei com ele no privado de boa. Mas, pô, se tu tá pedindo cobrança do Matuê, ele possa ser que ele tenha uma cobrança. Mas você colocou todos os artistas da GR6 para gravar o Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes, antes de ganhar, ele estava falando: a favela venceu. Quando ele ganhou a eleição do Boulos, a favela venceu. Quando ele tomou a posse, a primeira oportunidade dele falar e jogar um balde de água fria na lei Anti-Oruan, não. Ele não precisou nem falar. A favela perdeu, botou mais fogo na lenha. E você não se posicionou. Você poderia falar: Qual é, rapaziada? A gente apoiou, mas as atitudes deles agora não é legal, a gente tá de fora. Então você se omitiu, não falou nada. Ah, mas tem meus motivos aí no privado, conversou comigo, também não posso expor que é bagulho de homem, né, irmão? Sim. Lógico, lógico. Né? Acho que nem é o Pô, caso lógico. também, né? tem meu motivo? Eu falei: Tudo bem. Exato. Mas ele me entendeu, que eu falei: Irmão, a gente precisa se unir. Eu falei pra ele: A gente precisa se unir. Tinha É passando isso. da idade, de briguinha. E eu acho que ele até me entendeu, a minha forma madura de ser. Porque antes eu ia pra internet e pá, 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 pá. E eu perdi a minha razão. Total, Porque o cara que grita, ele perde a briga. total. Entende? O cara que grita, ele perde a briga, chefe. Ele perde a briga. Tá desesperado porque tu tem a razão. Então quem tem a razão tem a paz. Quem tem o erro, tem o quê? Tem o desespero. Então você de errado, você de certo, você acaba virando errado. Quando o Renan da Penha foi preso, eu fui o único a defender o Renan da Penha. Tá lá no Nossa. YouTube lá, irmão. Uhum. Aí depois que todo mundo viu que deu certo, Todo mundo foi junto. liberdade de Renan da Penha. O montão não gostava do moleque. Uhum. E eu vi, não preciso falar, eu vi, meu amigo. Aí na lei anti-Oruan, o Oruan eu vi pequeno. Uhum. Conheço a família, a mãe, são pessoas maravilhosas. Ah, mas, irmão, ó, vou abrir uma parada pra vocês aqui. Você vai dar um corte. Eu morava na Penha. E essa época, quem era o cara lá era o Elias Maluco. E ele ficava numa boca perto da minha casa. E eles me chamavam de Michael Jackson. Eu sempre gostei de dança, sempre fui um cara descolado. E na favela era tirado como doido. Eu falei pra ele assim: Posso te fazer uma pergunta? 22. Ele falou: Pode. Mas uma coisa que eu sei que no mundo de vocês existe é a palavra, né? A palavra vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. Ele falou: Vale. Se eu te perguntar uma coisa, você me dá a sua palavra que você não vai fazer nada comigo? Aí ele, mas eu falei: Então, se você não dá a sua palavra, esse assunto morre. Aí ele: Caraca, moleque, puta que pariu, você é foda. Ele falou: Pai, eu tinha uns 12 anos. Caraca. Pode perguntar. Falei: Pô, irmão, se o crime é tão bom, por que você não coloca sua mulher e seus filhos para continuar sua dinastia? Aí ele falou: Cara, tu tirou onda.
Nunca parei pra pensar, ninguém nunca me perguntou uma parada dessa. Eu vou te falar um bagulho, irmão. Não é porque eu e os irmãos que estão presos viraram merda que os nossos filhos têm que ser merda também. A gente vai fazer de tudo para afastar ele do que nós conhecemos, do que nós vivemos. E se você for pegar o filho de todos os caras, todo mundo é arquiteto, não mora na favela, vive uma outra vida, porque o pai já ensina, doutrina, tá ligado? Então o cara falou pra mim, não é porque eu sou merda que meus filhos têm que ser merda. Isso o Elias Maluco falou pra mim, isso um ano antes do bagulho do Tim Lopes, que falou isso pra mim, Forte. tá ligado? Foda. Então os caras agora querem, tipo assim, falar pra mim que é gangsta rap, mano, eu vi o bagulho real, irmão. Uhum. Eu vi as coisas reais. Vagabundo tomando tiro de G3 na cara, mano, de ficação fechado, porque não tinha rosto. Amigo nosso jogando bola, mano, do nada a bala começou a comer. Quando olhamos nosso amigo no chão, Caralho. levantamos a cabeça do nosso amigo, o cérebro caiu igual um pedaço de fígado. Pesado, pesado. E aí? Caralho. E aí? É a tal da balachada. Tá ligado? Então a gente viu isso. Vi amigos nossos que entravam pro crime e os caras, meu irmão, cortavam no machado na frente de todo mundo. A gente não podia fazer nada. Porque foi o quê? A escolha dele. Então, o cara que sobrevive na favela, meu amigo, tô falando aqui sem romance, Uhum. como é minha música. O cara que sobrevive na favela, ele sobrevive em qualquer lugar. E eu lido com preconceito diariamente, porque depois que eu fui preso, que eu saí, eu gravei A Vida Louca, Louca Vida, do Cazuza, com a autorização do Lobão e da mãe do Cazuza. Uhum. A galera meio que não gostou, viu o funkeiro de rap cantando, aí o Denis pega a minha carreira. Aí o Denis leva a minha carreira para um outro nível. Me levou pro mercado pop com Apaixonado. Voltou a versão pop. Eu comecei a fazer 15 anos, casamento, baile da favorita, coisa que nunca MC de Proibidão fez, Hum. na minha época. Uhum. E aí tinha determinados bailes que eu ia fazer, que daqui a pouco a família falava assim, poxa, cara, tem como devolver o nosso depósito? Por quê? Ah, porque ele já foi preso. Não é bom pra Caralho. imagem. Várias vezes. De eu chegar no evento, o cara fala, pô, não vai cantar Proibidão. Eu falei, irmão, você me contratou pra cantar a minha música. Porque assim, eu vou te explicar. Há dois tipos de rap. Mano, isso aí eu bato no peito com orgulho. Aham. Há dois tipos de rap. Pós e Vida Bandida. Antes dos Proibidões, dos anos 90, até ali 2009, você pode perceber que os Proibidões, todos eles falavam de vou roubar carro forte, vou matar, vou estourar a cara. Mas eu já vim com a parte mais romântica, mais lúdica da parada, que era mostrando por que os caras são tão sanguinários. Que prazer é esse de ser assim, ceifador? Que tem por detrás disso? Questionava, né? Então eu contei uma outra história, que foi a primeira ostentação da história, que foi Nós Fecha Nessa Porra, Uhum. né? Uhum. Depois o Se Amarra em Portar Cordão de Ouro, também que foi a segunda ostentação, e depois as clássicas, Vida Bandida 1 e 2, que vai sair a 3 agora. Foda. Louco. Vai sair a Foda. 3 agora em abril. Vai ser um projeto, igual Favela Vive. Todo Foda, ano vai mano. ter. Do caralho. Tá pronta já. Louco. Da hora. Então, tipo assim, então tinha dois tipos. Depois da Vida Bandida, aí a galera começou a falar de carro, falar de moto, falar de Glock, falar disso, mas tudo foi, gente, tá na internet. YouTube não deixa mentir. Pega os proibidão daquela época e pega depois. Então eu posso falar assim que, querendo ou não, o meu conceito de música mudou. Porque eu queria que um amigo meu que é compositor de hip hop fizesse uma música falando do Thug Life, Vida Uhum. Bandida, mas com a primeira música do Notório, que é Emporium Push, que é contando a vivência dele. Mas até a música ficar pronta, demorou. Que foda. A música demorou a ficar pronta. Tá ligado? Aham. Demorou. Quando a música ficou pronta, que eu lancei, foi estouro. Então hoje todo mundo fala disso, que eu tô aqui, tô armado. Mas não, ali eu não tava querendo estar armado, eu tava contando. Portanto, quando a polícia me via, o batalhão da área com o menu na nossa mão. Doía no ouvido dos caras. Eu apanhava muito. Aí quem me garantiu no Rio na época foi a galera do Jogo do Bicho. Que eu ia cantar nos pagodes, os caras viam que eu era um cara tranquilo, que eu não tinha envolvimento com nada. E aí os caras falaram, bateram moleque, mas não. Outros policiais também gostavam do meu trabalho, né? E aí ficou suave. Mas, mano, eu sofri, e era eu sozinho. Os caras não colavam nada do Frank, nada do Ticão, era só eu.
Tentaram me vender pra uma facção rival da minha comunidade, até falei isso no Toguro. Tava na vi isso. mala pra morrer. Que Pesado. parada louca, hein, mano? E aí o traficante, né, que morreu, que era o Furica, né, do Complexo de Israel, falou: não vou matar o cara, não quero ser conhecido como o traficante que matou um MC. Isso não é coisa de homem, isso aqui é honra. O cara falou: solta o moleque. Eu quero ser lembrado, irmão, talvez por algo bom, quero ser Robin Hood pra favela. E não um cara ajuda covarde. Quem tira a vida de favelado é o Estado. São vocês, o cara falou no rádio. Então agora solta o cara. Se vocês não soltarem ele, final do ano vocês não têm a merenda de vocês. Aí os caras me soltaram com uma raiva, os caras queriam 50 mil na minha cabeça. Caraca, velho. Isso a gente tá falando de, sei lá, 2008, olha isso, cara. 50 mil na mão dos caras era muita grana. tá ligado? Aí o cara falou: não vou dar o silicone da minha mulher. O outro falou: ah, vou comprar o Play 3 do meu filho. E eu falei: que isso? Vale. O cara, cala a boca, porra. Bufo. Caralho, mano. Então os caras querem falar de sofrimento pra mim. Essa galera quer lacrar pra cima de mim. Eu sofri na pele, meu amigo. Ainda tomei um sequestro antes de ser preso em 2010. Que os caras foram na minha casa, tinha acabado de chegar de São Paulo. Os caras estavam com maconha, fuzil desmontado, cocaína, muita coisa. Aquelas Lug alemã que era usada na Segunda Guerra Mundial, pistola dos nazistas. Caralho, O cara mano. falou: irmão, se você não dá o que a gente quer, vai todo mundo pra delegacia. Você, tua mãe, teu pai. Ah, meu pai, minha mãe, depois de velho, ser forjado. Eu dei pros caras, mano. Falei: eu vou dar pra vocês aqui, mas se vocês mandar outra equipe aqui, vai todo mundo pra delegacia. O que a gente tá assistindo aqui, mano, é a história do funk, sendo real, sendo bem sincero, tá ligado? Você foi um cara que, mano, tava no começo de tudo. Você acabou de falar que a sua música foi um divisor de águas pra muita gente. Você tava ali com o Catra, você saiu Ó, tem uma parada interessante que eu te falei do Catra. Rapaziada, em 2009, eu já tava vendo o movimento de São Paulo. Porque o primeiro funk a estourar no Brasil depois do Rio é a Baixada. Uhum. Tudo começa na Baixada. Uhum. Só que a Baixada naquela época não era o filé com osso. Então a gente tinha que estourar em São Paulo, na Baixada para subir para São Paulo. E eu vim naquela época as pessoas falando que eu era o sucessor do Frank. Porque o nosso shows era muito parecido. Aham. Claro que o Frank era a minha inspiração, Sim, sim, sim. tá ligado? Uhum. E isso até na época gerou um certo impasse. Ele meio que não me recebia bem e tal. Ah, mas hoje a gente está muito bem. Sim, sim. Todo mundo maduro, mais velho. E eu falei: negão, eu ficava sempre em Guarulhos, hospedado onde eu moro hoje em dia. Falei: negão, o Mussum, o Chicanísio, em 70, falou pro Mussum assim, no livro dele: Mussum, tá na hora de você largar o Rio e vir pra São Paulo. O dinheiro tá lá. Que isso? O dinheiro tá lá. Falei: negão, se o Chicanísio falou isso pro Mussum em 70, imagina hoje. Falei: é a hora que os paulistas souberem como é que a máquina do funk gira, eles vão levar o funk a outro nível. Ele: por quê? Eu falei: porque no Rio é muito talento, mas não tem gestão. O que adianta ter 20 de Neymar nas favelas, nas várzeas, e não ter um captador para chegar e levar até o clube para fazer o teste? E o funk na nossa época era isso. Qualquer pessoa era empresário, pegava o telefone, ligava, marcava o baile. É isso. O cara não fez o curso de gestão, o cara não fez nada. Fez nada. O cara, não, eu falei: você é um cara inteligente, fala vários idiomas, advogado. Eu acho isso uma ignorância, um insulto você não falar isso pra mim. Não, que não sei o que. Eu falei: Catra, a raça humana evolui. A próxima juventude vai querer consumir outras pessoas e não a gente. A não ser se você, tipo, envelhecer com com saúde. Uhum. Eu falava pra ele, tá ligado, se cuidar, mas ele só uísque. Ah, o negão era foda, né? E aí, Ele era e aí embaçado. ele descobriu que ele tinha acho que 6 peeling no estômago e ele não quis cuidar. Caralho. Aí o bagulho se agravou e chegou onde ele chegou. E, portanto, como é que as coisas são? Ele veio morar em São Paulo, no fim de vida, ele não queria voltar pro Rio. É? Então, sei que eu falei lá atrás, Sim, tinha efeito, Sim. sabe? de fato. E eu fiquei a vida um pouco meio perdido porque eu tive pessoas que não souberam trabalhar minha carreira. Mas eu tenho uma coisa boa, que você falou: o caráter, o respeito. Com essas guerras que tá aqui, tem gente que não pode vir aqui. Eu venho, sabe por quê? Porque eu sei dividir as coisas. Foda. E os caras até sabem, se vir falar comigo o assunto de crime, pô, irmão, com todo devido respeito, eu nem moro mais lá, quer saber como é que os caras estão? Vão vocês lá pra ver como é que tá, porque eu não sei de nada. Meu bagulho é música, irmão. Eu usei a arte pra poder, ó, me levantar, porque ninguém mora na favela porque gosta, pai. As pessoas moram por necessidade.
Se a favela fosse tão boa que todo mundo fala, todos os artistas moravam na favela. E a primeira coisa que eles fazem, né, assim, cada um tem o seu gosto, tá? E eu já até cometi esse erro, que eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, é querer chegar num carro legal. Indiretamente, tu tá mostrando pro teu amigo, assim, ó, indiretamente. Às vezes não é nem a tua intenção. Aham. Ai, bobão, eu cresci e você não. É aquele que te diminuiu? Aí, otário, tu não falou que eu não ia conseguir? Indiretamente. Só de você chegar com uma mulher legal, com um carro legal e com prestígio, vou falar pra vocês uma coisa aqui. O que que fazia mal pro super-homem? Kryptonita. Kryptonita. Ele veio da onde? De cripto. O lugar que era para recarregar as energias dele era o lugar que arrancava as energias dele. Então, às vezes, você tem que perder algo valioso para conseguir sua liberdade. Você sair da sua favela não quer dizer que você vai abandonar. Mas o legal é você voltar lá e fazer projetos sociais para as crianças. A galera não gostava de mim lá porque a galera queria pedir pinga, cachaça. Minha família acabou por causa de cachaça, irmão. Foda. Tá ligado? Falei, não vou pagar, irmão. Ah, eu quero uma cesta básica. Ah, eu quero isso. Falei, cara, mas se eu te der uma cesta básica, eu tô te acomodando, porque mês que vem tu vai me pedir de novo. E eu vejo muitos MCs fazendo isso. Pegando os moleques, levando pra churrascaria. Meu irmão, o cara acorda sem um pão pra comer, vai dormir, mano, com um aguil de R$ 2.000 na barriga. E quando o cara acorda, o cara vai comer o quê? Pra mídia, caraca, ele é bonzinho. Quer ser bonzinho, irmão? Pra um irmão nosso? Não dá o caminho pra ele, não, irmão. Só dá a vara, a isca e fala: procura teu rio e vai pescar, que eu tô aqui pra te dar um amparo. Foi assim que eu fui criado, irmão. Uhum. De verdade, mano. O que é difícil pra acontecer na sua vida tem um preço a ser pago lá na frente. Tá ligado? Sou um cara muito, assim, lisonjeado. Tenho uma esposa. Minha esposa, viu? Preta, bonita, linda. Ficou comigo quando eu mais precisei. E vários cantando. Tá fazendo o que com esse fudido aí, pô? Larga esse cara, tu é muito bonita pra ele. Inclusive, não vou citar o nome, um MC talaricou a minha mulher com meu filho, que acabaram de nascer na casa dele. E o cara falava que era meu amigo. Ah, isso é loucura. Estouradão aí, pô. Falava que era meu amigo. E minha mulher com meu filho pequeno. Eu soube, através do meu DJ, e depois em casa ela me falou. Aí eu fiquei com aquela parada nervosa na hora, ela falou, não, você não vai bater nele não, porque se você bater nele eu separo de você. Ela falou assim pra mim, homem é filho da puta, você pode dar comida, casa pra ele, pode dar tudo, mas se eu abrir a perna pra ele, ele vai me pegar. Então quem não pode vacilar contigo sou eu. Deixa ele vacilar. Pô. Aí eu me acalmei, Visão. tá ligado? Mas se fosse o Smith de antes do espiritismo, Vixe, aquela coisa Maria. toda, mano, eu tinha Já era pego tudo. ele no meio da rua. Já era tudo, é E isso. aí as pessoas, ela falou, se você bate nesse cara, a nova geração ia falar lá de novo o Smith. Mas por uma ideia 1000 grau, tá ligado? De novo o Smith. De novo ele. Por que ele tá batendo? A vagabunda não sabe o que que foi. Entende? A gente veio de quebrar, sabe como é que é, né, irmão? Tá ligado, né, pai? Uhum. Sim. Então, assim, a minha maior riqueza, primeiro, é minha espiritualidade e minha família, irmão. Meu irmão, e sempre quando eu vejo você falando da sua família, assim, você fala com muito amor do seu passado, assim, sabe? Tipo, muita gratidão. Eu vi até você chorando quando você conta esse momento que você deu o carro. E eu acho que emociona qualquer pessoa pela identificação, que nem a gente tá aqui também pela nossa família, sabe? A gente Claro. quer chegar nesse momento aí e um dia falar, pô, agora foi a nossa vez que a gente entregou. Quando você conta a sua história, cara, você passou por muita coisa, mano. E você sabe disso. Dá pra falar que o que mais valeu a pena disso tudo é poder proporcionar isso pra sua família? A melhor parte do sucesso, de tudo que você viveu, é poder presentear a sua família e falar, cara, tô de volta aqui, o que vocês apostarem em mim. Sim, eu tenho essa responsabilidade. Mas a minha maior responsabilidade é ser reconhecido em vida. Eu sei que eu vou morrer, Uhum, mas também eu quero poder comer um pouco dessa carne. Porque na minha época não tinha nem osso, tá ligado? uhum. E as pessoas não entendem que monopólio não funciona em lugar nenhum. Império Romano caiu, Império Grego caiu, todos os impérios caiu por conta de monopólio.
E o que aconteceu no Rio de Janeiro? Monopólio. O trap não seria o trap se não fosse o funk. Porque o trap daqui não é trap. Os caras cantam funk na batida de trap. Tá ligado? E aí, quando a parada falou, pô, agora é nossa hora. Eu, Ticão, os caras, não, agora é nossa hora. Ficamos de fora do game, pô. Ficamos de fora de várias paradas. Aí os caras via nós na rua. Caraca, eu sou teu fãzão. Aí um dia eu falei isso pro Leandro no futebol do Dexter, logo quando eu vim Uhum. embora aqui. Pô, você é brabo, sei o que, você é brabo. Eu falei, pô, com todo devido respeito. Porque pra mim o Leno, que eu conheci, muito humilde. O Leno é zica. O moleque é muito legal. Falei, Leno, com todo devido respeito, irmão, não tenho nada de ser seu pai. Vou até irmão mais velho. Elogio não paga a conta. Não enche geladeira. Se você realmente gosta do meu trabalho, muda a minha vida. Sabe como? Isso, porra, mas isso é até antiético da minha parte. Aham. Não tem parte de mim. Tem parte de você. Vamos fazer um feat, como você fez com os havaianos. Mudou a vida dos caras, pô. É, papo reto. Louco. Explodiu. Tá ligado? E lá a gente via isso, irmão. Aí você vê o Poesia Acústica, por exemplo. Um projeto que começou com artistas urbanos, o primeiro, o segundo. Daqui a pouco começou a repetir as mesmas figurinhas, as mesmas figurinhas. Quando chegou no 16, cantor de sertanejo cantando. Ah, mas isso. E eu falei com os caras no privado. Falei, mas tá errado. Ah, mas o barato. Falei, irmão, tá errado. Isso tá errado. Vocês começaram, irmão, com artistas, mano, underground, da pista, do morro. Artista que é contra o sistema, que tem a sua forma de pensar. Sabe? E aí, quando vocês têm tudo para poder fazer o quê? O movimento crescer. Eu nunca vi o MV Bill participar do Poesia Acústica. A MV Bill para nós é o Mano Brown lá, mas se o MV Bill morasse aqui, ele seria muito mais respeitado do que ele é no Rio. Como eu te falei, o cara quando ele cresce, Uhum. ele acha que ele já é maior que você. E aí, o que acontecia? Eu tinha que conseguir o meu respeito na força bruta, eu tive que meter a porrada no montão. Ou me respeita no amor, me respeita na dor, irmão. Que se a polícia, mano, fazia metade do que fez com esses caras, os caras não aguentam. Pede pinico. Esse era o ponto que eu queria chegar, assim. O fato da gente estar aqui tendo essa conversa, Mari, pra gente, tipo, a gente vai entrar muito num lugar de admirador do seu trabalho, porque Relaxa, meu é parceiro. tipo assim, eu sou de 92, então eu acho que Meu irmão de 92. eu comecei a acompanhar Furacão 2000 ali, que foi a minha introdução no funk, talvez, ali. A Então a gente. Furacão 2000, hoje era Poesia Acústica. É isso, É a é isso. Champions Ah, League. Quem é vai isso. consegue crescer. E aí a gente ficava sempre esperando o nosso momento, Mas esperando o nosso você não momento e acha que, nada. Faz por sentido, exemplo, é isso. hoje, ver essa história aqui que a gente tá acompanhando de perto é muito foda pra gente, principalmente. Você passou por várias etapas do funk e, de fato, hoje você é uma das lendas do funk, tá ligado? Você acha que você tem o devido respeito que você merece como artista hoje na cena? Você acha que as pessoas te reconhecem o tanto que você deveria ser reconhecido? Hum. Sabe qual é o problema? Na frente é uma coisa, eu não sei por trás. Mas vou abrir uma parada pra vocês aqui. Eu acho que não. O funk foi o seguinte: pegamos o Cidinho, os caras pegaram o mato, capinaram tudo, montaram a base. Nós construímos a casa, mobiliamos a casa, deixamos a casa própria. Mas chegou a hora do novo grupo pegar a licitação e entrar dentro da casa. E na reunião, antes de passar a chave para eles, eles falaram: ó, vocês têm respeito máximo aqui, vocês construíram isso. Vocês podem entrar aqui a hora que vocês quiser e trabalhar com qualquer um de nós aqui a hora que vocês quiser. Beleza. Daqui a pouco, aquela casa que seria democrática e social virou um palácio de Versalhes, com Maria Antonieta e Luís XVI, esbanjando do melhor. E para nós, que somos o proletariado que fizemos a parada acontecer, não sobrou nem as migalhas. Mas aí o cara te vê, dá o telefone para você. Posso te ligar amanhã, irmão? Sou pai de família, não vou ficar perturbando, pode. Tu manda mensagem pros caras, os caras não te respondem, não te atende. Isso não, eu vou falar do cara que é mais político de nós, que é o Ticão. O Ticão era o cara que era mais assim.
que era o cara que era pra estar assim. Até o Ticão também, a galera jogou no canto. Jogou de canto assim, ó. Porque parece que. Não sei, mano, te dizer. Eu sei que tem época, mas isso também não quer dizer nada, que o Hatch, ele é 1 ou 2 anos mais velho que nós. Uhum. Só que o Hatch veio agora. O Hatch veio agora. Ele pode vir de mó tempão, mas sucesso já é agora. Eu já estourei em 2006, com 6 meses eu já estava estourado no Rio de Janeiro, nas favelas. 2007 que meu bagulho estourou no nível Brasil, Uhum. tá ligado? Então, eu tô falando assim, tô falando historicamente com gráficos, né, com períodos. Então, assim, então o Ticão era pra ser o cara, mano. E ele, até nós conversamos, né? Falou, pô, é fora, a gente fica de fora do bagulho e tal. E aí, o que que a gente faz? A gente fica só olhando. Mas uma hora ali, aquele palácio vai ser invadido, como foi na história, meu irmão. Uma hora vai entrar um doido aí, vai criar a guilhotina aí, meu amigo, e vai ceifar o pescoço de um montão. E lá no Racha do Maneirinho eu via isso. Nós da antiga tinha o nosso grupo, mas a outra rapaziada já tinha o seu próprio grupo. E a galera até fala, pô, você. Porque assim, porque eu fui pra internet, eu pedi desculpa pra geral, vocês viram essa porra. Veio. Aham. Porque eu entrei numa nova fase espiritual da minha vida. Pra mim evoluir como homem, pra mim ter caráter, não é o ser o cara mais brabo na cama, não é o ser o cara mais bonito, mais gostoso, não. É o reconhecer também que eu erro. Isso começou de dentro pra fora. E quando a pessoa vê o Smith, aquele cara destemido na internet, ele chorando, mas eu não tava chorando de emoção, tava chorando porque eu tava me libertando pra um cara mais. Tava deixando de ser menino pra me tornar homem. Entende? Uhum. E aí, quando teve o episódio lá com o Borges lá, quem tá de fora não tá ligado. Mas assim, uma coisa é você ficar na tua, ficar na minha. Outra coisa é você. Que no Rio isso é sagrado. Não se manda o sujeito não toma naquele lugar, não, irmão. Entende? Uhum. E ele peitava outros caras, mas os caras ficavam de boa. Mas eu sou consanguíneo, mano. Uhum. Taurino, futebol, adrenalina, testosterona lá em cima, endorfina. Competição Pô, eu sou competitivo, me preparo pra também. parada. Eu sou atleta, mano, amador. Uhum. Geral sabe que eu corro maratona, eu gosto disso. Meu vício é água, faço dieta, sou um cara regrado. Regrado. Pô, o cara vai me mandar tomar naquele lugar, irmão. Eu ainda poderia. Tem um vídeo. Eu poderia chegar lá, mano, e dar-lhe um bandão nele. Mas mesmo assim eu não fui covarde, eu fui homem. Falei, qual é, rapaz? Sou pai de família, meu bagulho é ao vivo, vai todo mundo vendo aí, minha família vendo. É isso aí mesmo. Falei, então segura. Bufo. Que eu era um cara muito brincalhão. Então quando as pessoas vão me conhecer, Uhum. pô, pensei que o Smith era neuroticão, mané. Pô, de ban. Irmão, eu tenho um público a zelar. Como é que eu vou ficar passando uma imagem de bandido por moleque? Se nós é referência por moleque, Uhum. nós temos que ensinar os moleques, meu irmão, a ser culto, a ser inteligente, a poder andar em qualquer lugar e mostrar pra ele, irmão, que a gente pode ser favelado, mas a gente é 3, 4 vezes melhor do que eles que estão lá em cima lá, irmão. E por isso que eles Uhum. têm medo de nós. Uhum. Essa é a minha visão. E como eu era um cara muito zoeira na pelada, mas quando eu acertei o primeiro, eu falei, ó, nem você, nem ninguém aqui vai me mandar tomar naquele lugar. Ninguém. E quem tiver disposição para fazer na mão comigo, que pule agora. Qualquer um, qualquer um pode vir. Tirei a luva, a galera entrou, falei, não me segura, que aqui o bagulho é de homem, irmão. Não me segura. Aí ele falou, ah, mas você não é um homem de Deus? Eu falei, o fato de eu acreditar em Deus não quer dizer que eu sou otário. Porque até então Davi foi o segundo maior coração de Jesus. Foi o cara que mais matou na Bíblia. Que para construir lá o templo de Salomão lá, para unir as 12 tribos, foi uma guerra do caramba. Tanto que ele mesmo, com tanto sangue que ele tinha na mão, ele não construiu. Quem construiu foi o filho. Tô falando de histórias, né? Aham. Mitologias, histórias da Bíblia mesmo, Uhum. né? Do mundo, né? Então, assim, então eu falei, o fato de eu ter fé em Deus não quer dizer que eu sou otário, não, irmão. Mas se você quiser continuar falando, é contigo mesmo, irmão. É contigo mesmo. Aí eu tava parado assim, né? Isso, tava o Lennon, tava o chefinho, todo mundo tava de prova, não tem por que mentir, irmão. A confusão tinha acabado. Tava lá na minha, esperando a minha hora de jogar, foi o primeiro racha, primeiro torneio. Caralho. Aí ele vem, aí o Macarrão, que era o presidente, pô, o cara quer falar contigo, ele quer falar comigo o quê, irmão? Ele quer falar o quê comigo, meu parceiro?
Ele me manda tomar naquele lugar, mandou o amigo se ferrar na outra pelada. E ele acha que ele tá certo? Aí ele falou, é por isso que você tá onde você tá. Meu irmão, nossa. Parti pra dentro, falei, vocês estão aí por causa de nós. Vocês estão aí por causa de nós. Vocês aí estão tudo pagando de gatão por causa de nós, pô. Você quer falar isso pra mim, rapaz? Você queria ter a metade do que eu tenho, meu irmão, de personalidade. Você queria ter a metade, mas você nunca vai ter. Porque vocês não sabem o que nós passamos no passado, irmão. Então, se hoje vocês estão aí bom, aí batendo de frente aí, se fazendo de vítima toda hora, não são todos, né? Mas tem uns que vão te dar uma hypada. Porque se a gente falar todo mundo, a gente está generalizando. Sim. Aí não pode. Vocês não estariam. Então, ao invés de vocês tratar a gente mal, vocês tinham que respeitar. E, mano, eu vou te falar, tu dá maior sorte, mano. Que eu sou um cara hoje, maior tranquilidade. Como você falou, eu sou um cara de Deus. Porque se fosse antes, meu amigo, ia te bater todo dia que eu te visse. Todo dia tu ia tomar uma surra minha. Pra você nunca mais respeitar pai de família nem sujeito homem. Entendeu? Pesado. Porque no domingo, o Nego do Borel tinha feito um torneio. Essa confusão nossa foi na segunda-feira. Uhum. O Nego fez um torneio na favela, valendo 100 mil reais. 8 times de artistas. Quem fosse campeão, levava os 100 mil. E ninguém pagava nada, era só levar o time, ganhou. E teve um jogo do Nego do Ticão contra o time do Pose e do Borges. Eu estava no Borel, estava no meio do campo, perante meus filhos, quero que Deus tire minha vista de argentino. O cara deu pênalti. Tava 1-1 no jogo, eu acho. O cara deu pênalti e expulsou o cara. Mano, ele atravessou o campo, correndo, com um copo na mão, cigarro, cordão de ouro, achando um malandrão. Tá! Meu amigo, o juiz pai de família, meu parceiro, ele deu mó tapão na cara do juiz. Mó tapão na cara do juiz. E aí rolou mó confusão. E aí na segunda-feira ele arrumou um problema com um outro amigo nosso. E eu tava no telefone com a minha esposa, falei, amor, esse cara tá demais, caraca, foi ontem, foi agora. Falei, alguém vai parar o carrinho de pipoca desse cara aí, irmão. Porra, eu tava no time do Major RD, ele tava com raiva, porque ele era do time do Pose. Mas aí o Daniel foi jogar, o Falcão foi Uhum. jogar. Foda. Aí o Daniel foi jogar no time do Pose, e aí ele caiu no nosso time. E aí eu toquei uma bola nele, curta. Falou, porra, vai tomar no... Meu irmão, eu parti igual um leão pra cima dele, irmão. Aí depois desse dia os caras falaram, ó, não entra no limite, que o limite é maluco, cara. O limite é doido. E eu não me troco por nenhum garotinho, não, irmão. Tá certo. Quem quiser tentar é só entrar. Vem com tudo, bebê. Vem com tudo. É muito sabe? doido. Então esse meu jeito de ser, tá ligado? Esse meu jeito de ser, automaticamente, os mil graus vão gostar de mim. E os vacilão, os falsos, como eu falei pra você, que os caras na nossa frente vai elogiar nós, mas por trás vai falar mal da gente. Não sei, tá ligado? Tanto que as festas que tinham não era convidado, de vários. Mas existe um livro, né, mano? Um livro da justiça, né? Não rancor. Porque a gente não pode ter rancor porque isso faz mal pra nós, dá câncer. Mas aí quando as coisas acontecerem, pô, eu quero tua ajuda. Vou te ajudar. Mas vai pro final da fila. É isso. Tem muita gente pra me ajudar. A tua época lá, tu me ajudou, tu pensou em mim, tu pensou nos meus filhos? Não pensou, né, irmão? Então agora eu tenho que pensar na minha família, irmão. Porque ninguém pensou, então o provedor sou eu. Por isso que eu vim morar em São Paulo. Porque aqui eu tenho uma fanbase muito boa, um respeito muito bom. E aqui, quando eu ando na rua, meu irmão, parece que eu ganhei a Copa de 94. Você não tem preço pra nós, mano. É E isso. lá no Rio, as pessoas já não estavam mais me conhecendo. Pô, te conheço de algum lugar. Você não é aquele Ticão? Não, sou o Smith. Então as pessoas já estavam esquecendo da gente. Aí eu falei, a minha última cartada é São Paulo, irmão. Então, como eu sou um cara muito forte aqui, eu vim pra cá e aqui o hemisfério é outro. Ó. A minha harmonia é outra. Sentimento de depressão, essas coisas não tem. Mas aqui eu consigo fazer as coisas andarem. Tem pessoas que acreditam que, pô, o bagulho vai andar. Não quero nem, tipo assim, uma parada história, não. Mas eu quero só deixar meu nome ali no mapa, irmão. Perfeito. Tá ligado? Quero poder estar num The Voice, sendo jurado. Que eu amo música, estudo Foda, música cara. pra caraca. Quero poder estar comentando um carnaval. Quero Tem poder, possibilidades, quero né, cara? poder, cara, tá ligado? Quero poder ter, poder ser aquele funkeiro que talvez
A televisão sempre esperou aquele cara que pode estar ali, ó, conversando, como eu te falei do Milton Cunha, que é um cara que... Então, por isso que eu tô me preparando, irmão. Uhum. Não existe sorte, não existe sorte. Existe estar preparado para o momento. Quando a oportunidade vem, quando eu fiz o alemão, quando o boom saiu, eu, Tá amigo, todo preparado. mundo não sabia o que falar. Sim. Aí muitos falavam, você falava que o cara era maluco? O cara era isso? Pô, e você é um cara que tem muita referência. Eu vi você falando que já fez balé. Você já se envolveu com tudo que é tipo de música. O Tupac fez balé, tá ligado? Você é um cara cinema, entende de cinema, entende de música. Então, você realmente se preparou pra ser abrangente na arte, né? Só que, tipo assim, eu vi você falando que você tinha tudo pra dar errado na sua vida. Sim. Por toda a história, todo o contexto. É, só que eu vi também você falando sobre influência. E a nossa influência, da época que a gente vem, é a rua. A gente foi influenciado pela rua. Hoje, que você tem filhos, é diferente. Tem a rua e tem muita internet. E a internet, ela vem gente de tudo que é lugar para opinar na mente da criança. E tem muito, hoje em dia, influenciadores crianças, ou menores de idade, ou ali no começo, que já tem muita opinião preconceituosa e tolerância religiosa. Como é que você controla isso? Como eu controlo isso? É. Simples. Tem um ditado, é de menino que se torce o pepino. Por exemplo, lá no condomínio que nós moramos, meu filho, ele é grande, meu filho tem 1,30 m, mas meu filho só tem 5 anos de idade, nem fala direito. Ele é grande. E a gente não deixa ele descer, a gente desce com ele. Uhum. Porque meu filho puxou isso muito de mim, meu filho é muito puro. Entende? E eu aprendi um ditado, sangue bom demais vira chouriço, amigo. Uhum. Mas eu só vim aprender agora, mesmo assim eu ainda tenho um coração puro, quebrantado, né? Tem pena, né? Essa misericórdia, mas Deus me ensina a ser assim, né? Para você chegar ao reino do céu, tem que ser puro como as crianças, né? Ele Uhum. diz isso. E aí, eu tava conversando com a menina de 11 anos, a minha esposa desceu. Quando minha esposa chega na quadra, tava o irmão mais velho deixando o irmãozinho só dar pesadão na barriga do meu filho. Eu invadi a quadra igual um doido. Falei, que isso? Falei, que isso, meu patrão? Que isso, meu chapa? Pô, tá deixando o teu irmão bater no meu irmão, no meu filho, mano? Ah, mas falei, meu filho não bate ninguém, amigo. Então tu tá certo? Quer puxar a câmera pra ver? Cara, o moleque vinha voado e só pesada na barriga do meu filho, porque eu era assim na escola, eu apanhava de geral, mano. Caralho. Eu apanhava de geral, era mó babaca. Tá ligado? Aham. O maluco do pedaço que me criou minha personalidade ali, eu fui. Que eu não tinha perspectiva assim, tá ligado? Aham. E eu comecei a gritar, e a lei do condomínio fala que criança até 12 anos o pai tem que estar. Aí eu comecei. Cadê os pais desse caralho, porra? Cheio de criança nessa merda aqui, não tem um responsável, caralho. E gritando, e gritando. Rapidinho os pais apareceu aí. Aí o segurança veio. Falei, ó, fica tranquilo, meu chapa, que é o teu trabalho, jamais eu vou tirar o pão da tua família. Fica de boa que eu não vou me alterar com você, não. Você é trabalhador, tem meu respeito. Portanto, eu sou o único cara que fala com as tias da faxina. Ninguém fala com as tias. Isso é loucura. Eu chego lá, minhas gostosas, bom dia, minhas pitanga linda, meus bebês. Aí eu falo, pô, e aí, tia? Só você falar com a gente. Tem pessoa que quando a gente vai subir no elevador não quer nem subir com a gente. Aí eu falei, sério, tia? Eu falei, então eu vou dar amor pra vocês. Vou mandar uma foto pra mim de sunga. Eu fico zoando com a tia, tá ligado? Ela fala, ah, você é um cara muito legal. O segurança veio, o pai do moleque. Não, mas você era pra ter falado comigo. Eu falei, mas onde você tava, irmão? Onde você tava? Ah, não, que te deixou. Eu falei, irmão, não pode. Não pode. É igual o cachorro que fica andando sem focinheiro, cachorro grande. Quase avançaram no meu filho. E aí, você arranca um pedaço do meu filho. Se mata meu filho. E aí, como é que fica? Eu sou a favor de todos os seres andarem com liberdade. Mas, poxa, tem coisas, mano, que as pessoas têm que, tipo assim, ponderar. E criança com criança, sabe como é que é, Lógico, né, lógico, irmão? lógico. Aí meteram a porrada no meu filho, minha mulher já é, porra, meu irmão, braba, porra, aí a mulher falou, não, que eu sou minha mulher, cala sua boca, porra, seu filho tava batendo no meu filho, onde você tava, caralho? Aquela discussão, Uhum. apareceu, eu falei, agora tu pareceu uma porrada de pai, né? Liguei pra síndica, falei, ó, tá errado isso aqui, tem que notificar, ó. Eles ficam todo dia aqui, ó, 10 horas da noite eu querendo dormir,
E todo mundo fazendo zoada aqui. Se fosse o funkeiro, eu tava com 10 notificações aqui no condomínio. É isso. E eles, mano, eles não gostam de ver nós frequentando os mesmos lugares que eles. Eles gostam de olhar pra gente com um olhar de subserviência. Uhum. Quer café, senhor? Quer que eu abra sua porta, senhor? Quer tirar seu sapato, senhor? Quando ele te vê no restaurante, quando ele te vê falando com pessoas de alto nível, mano, eles não toleram. Entende? Então, isso, cara, eu falo pro meu filho. Meu filho chegou um dia na escola, pegou a mala, começou a chorar. Sou chorão, né? O que foi, filho? Os meus amigos não quiseram brincar comigo. Aí me ligou o gatilho da minha infância. Falei, ó, as pessoas não te amam, mas o mais importante, Deus, eu, o seu pai, sua mãe, nós te amamos, seu avô. Você é muito amado, meu amor. Sabe o que eu faço com meu filho desde pequeno? Filho, isso aqui é o Ayrton Senna. Meu filho já sabe os carros todos. Lotus, Toleman, sabe tudo. Filho, isso aqui é o Chico Xavier. Foi o maior espiritualista que passou pela face da terra. Bota todos os papas, todos os pastores no chinelo. Tudo que ele ganhou, ele deu para os pobres. Morreu duro, com a mesma roupa que ele sempre teve. Lá em Uberaba, lá, humildezinho. Esse aí, filho, as pessoas têm que se inspirar. Então já pego o meu filho pequenininho e já vou municiando. Ó, não vai ver novela não. Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Uhum. Eu já vou mostrando pro meu filho. Aí, automaticamente, o algoritmo... Parece que tu fala, o algoritmo joga, né? É estranho, né? É. Aí, pai, olha o Relâmpago McQueen. Aí, pai, olha o tio Schumacher. Olha o Barrichello. Então, tô municiando meu filho a ser um cara sagaz. Entendeu? Como a minha filha é pequenininha, eu já falei pra ela. Falei, filho, isso aqui é pó. Peguei um pó royal. Isso aqui, peguei um comprimido. Isso aqui é esse, isso aqui é isso. Filha, não pode. Não pode, filha. As pessoas vão te induzir, só vai entrando na nossa gangue se você usar isso aqui. Então você não entra, meu amor. Uhum. Falei pra ela tudo direitinho. A mãe dela, você não era pra fazer isso. Foi pra reunião da escola. Que o pai fica falando pra filha que ela não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a diretora falou, não tô querendo, né, automaticamente ir contra vocês, mas ele tá fazendo é certo. Porque é na escola que começa. E onde tem mais droga, é onde você menos imagina. Uhum. Então tem que doutrinar os meus filhos, mano, a ser alguém. Então, como eu tava te falando, Aham. eu quero em vida que meus filhos me olhem como alguém de responsa. Não é que eu não tenha a minha responsa, mas você sabe que a gente vale o que tem, né, irmão? Uhum. Você sabe disso, né? Nós valemos o que temos, É o fato. entendeu? Se tu chega com um Fusca velho, vão te olhar de um jeito. Mas se tu vem com o carro do teu tio brabo, as pessoas já vão te olhar. E é assim que funciona o mundo. Bom. Desde que o mundo é mundo. Tá ligado? Uhum. Então, assim, então a minha parada é dar a volta por cima, né? Dar a volta por cima e poder usufruir e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é cantar. E minha voz é uma voz que não sai. Minha voz parece aquela mesma voz de 2007. É isso, é isso. Faço aula de canto, Não diafragma. Sou um cara que eu me cuido muito. Uhum. Então eu acredito que tudo isso que eu tô passando vai servir um dia para um filme. E além do Claudinho Bochecha, segundo o Funkeira ter um filme, vai ser eu. Vocês escrevem o que eu tô falando. Vocês vão ver. Com certeza. Mas assim, quero também pedir desculpa às pessoas que vão assistir. Muitos vão gostar, outros não vão gostar. Mas como nós moramos em um país laico, um país de uma Livre. democracia, né, entre aspas, livre, eu estou falando a minha vivência e as coisas que eu passo. Agora, que o MC lá usa cueca. Mano, o problema dele. Uhum. Que eu estou falando da minha vida. E se eu cito o terceiro nome, é porque ou me lesou ou fez parte comigo de alguma coisa. Estava no meu convívio. Eu não vou aqui contar a história E pra tá boi tudo dormir, certo. porque a rua fala. Então sou um cara que eu não preciso andar com vários seguranças do meu lado. Só anda eu e Deus e minha família comigo, meus guias ali, me dando direcionamento. Isso não tem preço, irmão. Tu chegar num lugar, a pessoa, caraca, eu sou teu fã. E aqui em São Paulo me fez, porque eu tava desacreditado. Eu falei, acho que eu não sou mais cantor. Acho que já era. Caralho, mano. Eu acho que já era. Falei, já era, acabou. E quando tu chega aqui, tu vê uma outra rapaziada, um outro respeito. Tantas portas se abriu pra mim.
E olha que nada aconteceu artisticamente falando, mas tanta coisa aconteceu. Copa Desimpedido, Toguro, uma série de coisas. Eu ter conhecido um cara que eu admiro, que é o Vampeta. Sim. Então Deus está me preparando para algo maior, porque a vida ela é igual videogame, igual o Mario. Quando tu passa daquela fase forte, vem uma outra fase. Então o teste ele é muito mais rigoroso do que aquele antes. Tenho medo, mano, de falar, porque eu tenho medo do Simonal. O Simonal foi um cara que falou que não falou, foi interpretado de uma outra forma, que ele falou que estava com todo mundo e foram falar que ele era cagueta da ditadura. E aí derrubaram o Simonal para botar outros caras como rei da música. Por isso que fizeram que eu estudei a história. E aí a mãe dele falava que o pai dele era tão cancelado que ele não podia nem ir na escola. Ele, quando ia fantasiado para ver os filhos cantando. E aquilo me emocionou, tocou no meu coração. Falei, caraca, o ditado não é quem fala a verdade não merece castigo? Pô, porque no Brasil quem fala a verdade tem vários castigos.